Bom dia a todos. Gostaria de pedir a proteção de Deus para começarmos mais uma sessão de nosso Tribunal Pleno. Conselheiro Decano Júlio Cabral, podemos começar? Por favor, excelência. Conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué, conselheiro conselheira Yara, conselheiro Mário de Mello, nosso conselheiro convocado, Mário Filho, meu querido amigo, procurador Roberto Cristiano. Então, iremos começar a nossa sessão do dia 7 de junho de 2016, a nossa 19ª sessão do ano. Gostaria de comunicar a ausência do conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro, que está de licença médica e também está em todas as nossas orações para um pleno restabelecimento o mais rápido possível. O auditor Alípio, que está de férias do dia 6 ao 21 de junho. O conselheiro convocado Mário Costa Filho está substituindo o conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro. Iremos à leitura dos expedientes. Convite da Câmara Municipal de Manaus para a sessão solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus, que será oferecida ao desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, que será realizada às 10 horas do dia 8. Eu não estarei presente, eu gostaria de solicitar a nossa eminente vice-presidente, conselheira Yara, que se fizesse presente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas ao senhor Carlos André de Castro, dono da Rede de Academias Nova União. Nós iremos agradecer o convite. Convite da Pioneer do Brasil para a comemoração da produção de 10 milhões de aparelhos na Zona Franca, que será realizada ao dia 11/6 de 2016, sábado, às 19 horas. Se algum dos senhores quiserem se fazer presente, ou então nós iremos agradecer o convite. Moção da lavra da vereadora professora Jaqueline, parabenizando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pela realização da exposição O Lixo Nosso de Cada Dia, que promove a educação ambiental e desperta o interesse para problemas do lixo que representa para a humanidade. Convite do 9º Distrito Naval para participarmos da cerimônia militar em comemoração aos 151 anos da Batalha Naval Riachuelo, que será realizada às 17 horas do dia 10, sexta-feira, em Manaus. Ofício do senhor Alípio Reis Firmo Filho, solicitando gozo de férias por 15 dias, a contar do dia 2. Ofício do conselheiro Júlio Pinheiro, que já foi dado ciência de sua licença médica. Fase de indicações e propostas. Os processos de número 5.097, 2015, 5.101, 2015, 5.099, 2015, 5.102, 2015, 5.098, de 2015, 13.570, de relatoria do senhor Alípio Reis Firmo Filho, tratam de tags firmados por este tribunal com as prefeituras de Urucurituba, Maués, Itapiranga, Silves, Nova Olinda do Norte e Manaquiri. Os respectivos tags foram submetidos ao Tribunal Pleno na 11ª sessão ordinária, cuja decisão foi no sentido de que os atos fossem encaminhados à SESEX para elaboração de minuta de tag para os municípios que ainda não possuem sistema integrado de administração financeira e controle. Conforme previamente distribuídos aos conselheiros, auditores e ao procurador-geral, submeta de deliberação a nova minuta do TAG para elaboração pela Secretaria de Controle Externo. Para a deliberação, senhores. Senhor presidente, eu estou de acordo com a minuta que foi apresentada pela Secretaria de Controle Externo, tive o trabalho de apreciá-la. Acho que está agora adequada, e a proposta é que esses tags todos sejam ofertados a todos os municípios. Sim. Pela presidência. Então, quer dizer, será firmado pelo presidente do tribunal, com os municípios, e, evidentemente, monitorado por cada relator dentro da sua área. Mas que, como é um assunto geral, que seja feita pela presidência, claro, coadjuvada pela Secretaria de Controle Externo. E, naqueles casos em que o tribunal ainda vai à inspeção, seria interessante que a comissão de inspeção levasse e obtivesse
a assinatura do prefeito, evidentemente, caso ele queira firmar o TAG, porque ele não é obrigado a firmar, mas, evidentemente, também, se não firmar, o tribunal poderá agir imediatamente exigindo o cumprimento da legislação, porque o TAG apenas abre a possibilidade de ele, até o final deste ano, resolver essa pendência relacionada a esse sistema integrado de execução orçamentária, financeira, etc. Então, no meu entendimento, o procedimento está agora correto. Houve a padronização, que foi o entendimento dos senhores conselheiros, aliás, muito bem orientado pelo conselheiro Hélio Cristiano Silva, e eu acredito que isso aí vai fazer com que nós possamos ter a padronização devida e controlada desta Corte de Contas. Com a palavra, eminente decano Júlio Cabral. Só para registrar, no mesmo sentido do conselheiro Érico, excelência. Então, está deliberado? Por unanimidade. A DICOP, através de pesquisa prévia realizada nos sistemas AF, AFIM e Contas, constatou que a Manaus Prev, Manaus Trans, Câmara Municipal de Manaus, SEMPAB, SMTU, DETRAN, ALI, Amazonas Tour, CETAM, SEAS e SEC não apresentaram despesas com obras e serviços de engenharia ou demonstraram que tal despesa anual foi muito inferior àquelas realizadas pelas demais secretarias e órgãos da administração pública no exercício 2015. Conforme previamente distribuídas aos conselheiros, auditores e ao procurador-geral, submeto a apreciação e a proposta da DICOP, no sentido de que seja a referida diretoria não realize o exame nas contas realizadas no exercício 2015, dos jurisdicionados anteriormente citados, concentrando assim seus esforços nos acompanhamentos de serviços de engenharia que envolvam recursos mais significativos. Eu gostaria de ouvir os senhores conselheiros a respeito disso. Senhor presidente, eu também li. O DICOP é um setor que, embora hoje esteja bem aparelhado de servidores, ainda assim é um setor muito importante dentro do tribunal, porque examina todas as obras do Estado do Amazonas e dos municípios. E, portanto, eu acho que tem que racionalizar esse procedimento. Ele não tem condição de examinar, por exemplo, uma obra de uma pequena escola no interior do interior, não é? Não vai conseguir. Então, ele tem que selecionar. Eles lá têm uma metodologia de trabalho que obedece a uma curva em que eles verificam aquelas obras mais relevantes sob o ponto de vista do impacto ou do valor, e, portanto, eu acho que a sugestão da DICOP é boa, e se eles entendem que isso é bom para a fiscalização, eu me inclino a aceitar essa solução. Continua facultada a palavra. Então, deliberado. Da minha parte, senhores, eu gostaria, nessa fase de indicações de propostas, de trazer um tema, se os senhores me permitem, que foi de alta relevância, senhor conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Érico, conselheiro Yara, conselheiro convocado Mário Filho, procurador Roberto Cristianã, senhores conselheiros Josué e Mário de Mello. E me causa espécie. Eu não queria polemizar com os senhores prefeitos do interior, mas, conselheiro Érico, o que me causa tamanha indignação? Pesquisando pela internet, tivemos acesso que uma festa com Zezé de Camargo e Luciano, só para os artistas, conselheiro Josué, é pelo menos R$600 mil. Se considerarmos deslocamento, iluminação, e outros custos, eu poderia dizer que é mais de R$1 milhão. Paz, meus senhores, não é a Prefeitura de Manaus. Quem está propondo, com tamanha audácia, no momento de crise, algo desta magnitude, é um município que está, pelo IDH, na classificação baixo, ou seja, na lanterna do desenvolvimento humano do Brasil, e, diria eu, muito mal localizado e colocado com relação aos demais municípios do Amazonas. O conselheiro Josué, com certeza, conhece Jutaí.
Eu conheço. passei lá, o conselheiro Érico, Eu conheço. conhece Jutaí, eu tive a oportunidade de, há 10 anos, de passar por lá, Eu pretendo nunca mais. e fico muito triste, conselheiro Josué, em saber que o município que tem de receita corrente, tributária, enfim, a soma de todas as receitas, 41.783.000, está tendo a audácia de estabelecer uma pré-campanha eleitoral, que isso não tem outro nome, ao som de Zezé de Camargo e Luciano. Eu tomei aqui de pronto... Quem é o relator? Jutaí. Conselheira? Eu tomei de pronto, conselheira, acima de tudo com respeito a Vossa Excelência, de dar um prazo de 5 dias e encaminhar a Vossa Excelência, depois da resposta da senhora prefeita, a senhora Marlene Gonçalves de Cardoso, para que nós possamos impedir um descalabro desse, conselheiro Érico. E nós demos a recomendação de forma coerente, não sabia da denúncia do deputado Belão, mas eu acho que temos que anexar tudo isso e colocarmos um basta nisso, um freio, porque, conselheiro Josué, isso aí daria para fazer uma escola no município. Isso daria para pagar salários que me dizem dos servidores que não estão com a pontualidade devida. Daria para comprar médicos e contratar remédios. Então, aqui não há nenhum proselitismo político, nós, bem longe disso, essa Corte de Contas não gostaria de ser, de caminhar, de navegar nessas águas, mas fica a indignação da presidência, a indignação da Corte, e se nós não tolhermos isso, não dermos um basta, os 61 municípios que têm um pleito se avizinhando há 4 meses, irão navegar nessas águas. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público a respeito disso. Obrigado, presidente. Eu ia pedir a palavra mesmo, porque, até corroborando essas suas declarações, que já foram expostas na imprensa, né? E nós já vimos também acompanhando essa situação e verificamos que vários outros municípios têm festas programadas para esse período, junino e julino, né? E esse caso aí foi um que saltou aos olhos realmente pelo valor, e também um outro município, Presidente Figueiredo, também um valor divulgado de cerca de 800 mil, parece, de gastos em festas. Então, naquele mesmo dia que Vossa Excelência declarou ao jornal que foi veiculada a reportagem, nós ingressamos com uma representação para pedir que fosse feito esse alerta para todos os municípios, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que tivessem cuidado com esses gastos, tendo em vista que muitos municípios têm salários atrasados, praticamente todos têm problemas no atendimento à saúde, educação, enfim, a crise não poupa ninguém, né? Os municípios estão carentes de receitas, então os gastos são realmente excessivos. Então, gostaríamos de parabenizar suas manifestações, suas posições e também reafirmar nosso posicionamento nesse sentido de que o tribunal possa realmente coibir esses gastos excessivos, especialmente nesse momento em que se avizinha o período eleitoral municipal. Senhores conselheiros, relatores, o que mais assusta, conselheiro Josué, é que quando você questiona quem está pagando, qual a fonte, não aparece. Então, isso sinaliza, não posso eu acusar, mas sinaliza algo nebuloso. Eu tenho certeza que o Zezé de Camargo e Luciano não vão para Jutaí sem receber. Então, o que eu queria recomendar aos senhores conselheiros, relatores, que vamos a fundo, vamos questionar o Ministério Público também, a fonte pagadora desses municípios que estão saltando aos olhos no momento de crise, invertendo totalmente as prioridades. Presidente, Com a palavra, conselheiro eu só queria Josué. fazer um adendo. Acho que o plenário deveria decidir, pelo menos uma recomendação expressa, amparado na vossa palavra do procurador, de uma recomendação por unanimidade, de que não fizesse gastos
supérfluos no momento em que esses recursos sequer dão para pagar os fundamentos da administração, a saúde, a educação, a segurança e as verbas. Eu creio que já é pelo menos um alerta de efeito rápido, não é? Pelo menos eu estou avisando, não vem que não tem. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. De fato, não é nem um pouco razoável, não é decente, não é moral, não é... Enfim. Não é sensato. Não é sensato, conselheiro José, muito obrigado. Esses gastos todos, ou não são sensatos, esses gastos todos, com esse tipo de festa, no momento em que não só há crise, no momento em que nós sabemos que esses municípios não estão investindo adequadamente em outras áreas. Bom, o primeiro registro é esse. Mas Vossa Excelência foi no caminho certo. Vossa Excelência disse que faria uma recomendação a esses municípios. E eu vejo com muita satisfação que o Ministério Público entrou com uma representação, e aqui o procurador revela, que pediu a mesma coisa, que o tribunal alertasse. Bom, estamos no caminho certo. Porque o que houve antes, e isto vem posteriormente, foi uma representação, lá no Carnaval, em que o procurador pedia que o tribunal impedisse, suspendesse o repasse de verbas. O que já é outra coisa, e no momento adequado eu me posiciono. Porque, efetivamente, o tribunal, na minha análise, não tem essa possibilidade de definir pelos outros onde vai gastar o dinheiro. Mas Vossa Excelência aponta a solução para o problema, com muita perspicácia e inteligência. Se nós não podemos, como não podemos, mandar que o município não faça a festa e não contrate o artista tal e tal por esse valor, nós não podemos fazer isso, mas nós podemos fazer outras coisas, e Vossa Excelência tem toda a razão. Nós podemos conceder, cada um de nós, relatores, podemos conceder o prazo ao município para que apresente, em 5 dias, porque há urgência, cópia integral do processo administrativo que resultou no serviço que se irá contratar ou que está sendo contratado. E, portanto, lá tem que ter toda a justificativa, projeto básico, tem que ter dispensa, razão da dispensa licitatória ou da inexigibilidade, que é o caso, mais corretamente dizendo, no caso de contratação de artistas, inexigibilidade de licitação, dotação orçamentária, existe. Previsão orçamentária para esse gasto, existe. Nota de empenho. E aí, sim, se ele, nesse prazo, não apresentar ou apresentar, o tribunal pode suspender. Porque o que eu me bato sempre aqui, e Vossa Excelência é uma testemunha disso, é porque, às vezes, se tem uma pressa muito grande para dar uma satisfação pública, mas se faz errado. E lá adiante, todo o trabalho rui. Vossa Excelência está correto. O caminho é este. Não é simplesmente disparar uma ordem e está suspenso esse negócio, que o camarada não cumpre e não precisa cumprir, porque o tribunal não tem essa competência. Mas tem a competência, sim, de fiscalizar como é que este definiu essa política pública. Então, nós vamos ver se Vossa Excelência, prefeito, está fazendo de acordo com o que manda a lei. E eu tenho a impressão que vai ser difícil ele comprovar, como Vossa Excelência disse. Eu duvido muito que um artista desse valor se mande para Jutaí, onde ele vai ter que pedir ao Google, né, uma explicação, não é? E talvez o Google tenha algum embaraço para demonstrar a existência de tal localidade, não é? Como é que o camarada vai se tocar de onde ele está sem antes ter recebido? Com filantropia não vai. Não. E na confiança de que um dia vai receber. Se ele passa aperto, muito provavelmente com administrações de capitais e de estados, imagina de um município que o sujeito não sabe nem onde fica. Então, isto precisa ser visto. E Vossa Excelência tem toda a razão e tem todo o meu apoio. Se alguma dessas situações estiver sob minha relatoria, desde já, eu gostaria de ser informado, porque eu não sou muito ligado a essas notícias das festas do interior do Estado.
Agora, nós não podemos generalizar. Também precisamos ter cuidado com algumas coisas. Existem situações em que o município, se comprovar que fez um investimento na festa, por exemplo, municípios próximos a Manaus, que fez um investimento razoável numa determinada festa, mas que isso atraiu turistas e gerou renda maior, a mim parece razoável. Então, o tribunal precisa ter apenas cautela de não generalizar e dizer que estão proibidas as festas. Não é? Até porque nós não podemos ser contra a festa. Não é? A desgraça já está aí. Não é? Não precisamos de patrocinar mais desgraça, precisamos patrocinar a alegria, desde que isso seja razoável. Desde que isso seja razoável, conselheiro Josué, que haja uma definição, uma política pública, incentivo às festas. Nós estamos no mês de festas, mês junino é, tradicionalmente, muito mais no Nordeste do que aqui, mas, enfim, é. E nós não podemos também nos vestir de um preconceito, porque, por exemplo, quando se pede para parar o carnaval, a mim parece uma atitude meio preconceituosa. Eu nunca pulei carnaval na minha vida, mas acho uma atitude preconceituosa com a maior festa popular do país. Por que parar o carnaval e não o festival de ópera? Nada contra o festival de ópera. Eu, particularmente, fui ao festival de ópera. Mas eu quero perguntar o seguinte: de quem é a autoridade para definir se nós vamos parar o carnaval ou o festival de ópera? É o meu gosto pessoal? Eu não gosto de carnaval. Eu acho que carnaval é coisa de vagabundo. E aí eu peço para parar? Com que autoridade eu tenho para fazer isso? O que eu tenho... E com que autoridade eu vou dizer ao prefeito, olha, não faça a festa da ciranda, ou não faça a festa do cupuaçu, ou do leite, mesmo que lá não tenha leite. Mas, enfim, é um mote para fazer uma festa. E faz parte de políticas públicas isto. Então, o que nós precisamos aqui é ter cautela da maneira como vamos enfrentar o problema. Vossa Excelência tem razão. Nós precisamos ver como é que esses recursos estão sendo gastos. E isso é competência do tribunal. Nós podemos fazer sim. E se não houver comprovação adequada, vamos suspender. Se não houver o processo administrativo correto para a dispensa desse negócio e a demonstração da viabilidade econômica disto, o tribunal pode suspender. Era apenas a minha ressalva sobre esse assunto. Não é? E mais, nós estamos preocupados com as festas no interior, concordo, mas, por exemplo, os gastos, estão cortando dinheiro na saúde, na educação, em tudo que é lugar. Mas, se Vossa Excelência tiver o trabalho de verificar e fazer um comparativo dos gastos com comunicação, de comunicação, e esse é um assunto meio tabu, meio complicado, porque alcança atores importantes, mas... Se fizermos uma comparação entre o que foi gasto no primeiro semestre de 2015 para o que está sendo gasto agora, dobrou. Por que isso dobrou? Se em todo lugar se está cortando pela metade. Então, se nós estamos aqui preocupados e corretamente com os gastos com festas no interior, para um povo que já não tem muito o que fazer lá, para um povo que não fica lá porque não tem nenhuma espécie de lazer ou condição de vida e vem para a capital. Se nós estamos preocupados com isso e com esses excessos que há, não nego, nós precisamos também nos preocupar com outras coisas, mais seriamente. Eu encampo o pronunciamento de Vossa Excelência, acho que realmente isso é uma discussão para nós irmos a fundo, até pelo fato, conselheiro Ético, de estarmos num período que essa eleição está muito atípica, está muito silenciosa. Mas nós que viemos do parlamento, conselheiro Josué, eu, estamos há 4 meses de eleição, conselheiro. Então, nós temos que ter esse cuidado e medirmos esses índices com anos anteriores. Eu acho que é pertinente, é louvável. Parabéns à iniciativa de Vossa Excelência. Agora, Continua presidente, facultada a uma palavra. explicação sobre o silêncio. Conselheiro Josué. Quando o gavião está solto, o sabiá não pia. Com a palavra, conselheira Yara. Senhor presidente, como relatora do município de Jutaí, eu concordo plenamente com a decisão tomada por Vossa Excelência e também
que o procurador também conste o seu parecer, concordando que nós possamos fazer esse alerta ao município. Também gostaria de fazer um registro, senhor presidente, do aniversário do nosso querido Mirtio, que ocorreu dia 5. Dia 4 de junho, do Mirtio, do Lorival Aleixo também, da Zilma Castro da Costa, todo dia 4/6. E dia 5, da doutora Virna, chefe de gabinete do Nem conselheiro isso eu tenho José. mais direito de registrar o aniversário da minha coordenadora, que Vossa Excelência levou para a Comissão de Legislação. Também da Maria Auxiliadora da Dora, que está a aposentar-se. Da Dicinha Arthur, João Bosco Spener, Karen Diniz Barros, Sandro Luciano, Luiz Carlos Santos, Paulo Arthur Garcia, Rosiane Orlando, Andréia Vileia de Oliveira, Paulo Oliveira de Mendonça, Rui Almeida Jorge Elias, Elinda Belarmino da Silva Lins também. E também registrar o Dia da Imprensa, dia 1º/6, e o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi dia 5/6 também, presidente. E mais, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do conselheiro presidente, Ari Jorge Moutinho Júnior, em criar o Complexo Jurídico Alberto Simonetti Cabral Filho, que funcionará nesta Corte de Contas a partir do dia 13 de junho. O complexo será um espaço físico reservado para a Defensoria Pública do Estado e para a OAB Amazonas, que contará com as 2 salas no térreo deste prédio, próximas à biblioteca, e certamente contribuirá com a política de transparência do TCE e o aumento da participação da sociedade amazonense. Gostaria de agradecer todas as citações e parabenizações e aderir, conselheira Yara, ao pronunciamento de Vossa Excelência. Gostaria de registrar a presença do mais jovem deputado da Assembleia Legislativa, o combativo e aguerrido deputado Platini. E os senhores passaram agora, se ninguém tiver mais nenhuma indicação em proposta. Eu só Excelência. gostaria... Pois não? Só para ratificar as palavras da conselheira Yara, principalmente no que diz respeito ao aniversário do nosso querido Mirtio, como eu falei na Câmara, na reunião da Câmara, já é um patrimônio aqui do tribunal. Muita saúde para você e a todos que Vossa Excelência falou que é difícil de gravar, doutora. Então, era só isso, presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu não poderia deixar de me pronunciar pelo transcurso do aniversário do Mirtio, doutor Mirtio, que está no tribunal há mais tempo que nós, salvo exceções, pouquíssimas, e que, de fato, é uma pessoa que é a cara do Tribunal Pleno, porque, certamente, no Tribunal Pleno ele está há muito mais sessões do que qualquer um de nós aqui. E Mirtio, muita saúde, muitas felicidades, junto à sua família, que você, embora esteja ameaçando o tempo inteiro com a aposentadoria, que você continue muito mais anos conosco, aqui distribuindo essa sua simpatia com muita competência, porque se você está neste cargo há tantos anos, passando por tantos presidentes, não é pela sua simpatia, eu tenho certeza disso. É porque você realmente é um servidor competente naquilo que faz, sabe levar o seu cargo e as suas atribuições com muita competência. Parabéns, Mirtio. Mas com grande pitada de simpatia. Mas porque é ele claro, muito isso faz simpático. parte da vida. Aliás, a né? família toda. Beijo na dona Norma. Eu, se fosse simpático, teria sido conselheiro há mais tempo. Presidente, Eu gostaria, antes de passar
a palavra ao eminente conselheiro Josué, de aderir a todas as manifestações de parabenização ao nosso querido Mirtio Levi, que tive a honra de parabenizá-lo, e concordar, conselheiro Érico, que realmente essas ameaças dele comigo não vão colar, porque eu não aceito. Ele dá entrada e eu rasgo no pedido de aposentadoria. Só os demais fazerem a mesma coisa. Que o Mirtio é um patrimônio desta Corte de Contas, alguém agradável, alguém solidário, um técnico de mão cheia e de uma competência acima da média, de uma lealdade e de uma amizade a esta Corte de Contas, que, diria eu, que tem que ser registrado diariamente. O Mirtio Levi é um conciliador, alguém de bom coração e, acima de tudo, um ser humano muito querido por todos nós. Com a palavra, o eminente conselheiro Josué. Eu queria recolher as flores que Yara nos ofereceu, complementada por esses grandes jardineiros que a sucederam, Cabral, Érico, Vossa Excelência, para também deixar perfumada vossas mãos pela criação do complexo, que isso me torna a doce forma da inveja, que é da admiração, em não ter feito esse espaço, e quando vagou para a escola poderia ter feito. Vossa Excelência saca rápido, é muito inteligente. Eu e o conselheiro Érico temos uma particular admiração pela sua velocidade, pelo seu antever das coisas, e o parabenizo por tal. Mas me perdoe particularizar as vigas, como sempre falo, os fundamentos, pela Virna, que está comigo há 8 anos, me ensinou os primeiros passos, hoje deslocada para a Escola de Contas e brevemente para o meu gabinete, que me faz falta. Do Mirtio, eu só diria o seguinte: é a instituição. O amor do Mirtio é a instituição, e isso congrega todos nós. É o talento, é a dedicação, é a simpatia, é a disciplina, é a competência. Nessa porfia, conselheiro Cabral, você tem toda a razão. Eu acho que nós temos aí um tremendo try-break, um afunilar, né, de alta profundidade numa pessoa que simboliza a Corte, né, com uma homenagem extensiva a todos os citados. Mas me permita que essas flores da vida, às vezes, são as da morte. Nós não podemos ignorar que a história se revê, assim como o Del Chopin ia ser indagado, o que é que ele achava da Revolução Francesa? Ele disse: é muito cedo, só se passaram 200 anos. Aquele falastrão do Cassius Clay, do Mohamed Ali, torna-se um símbolo, hoje, decorrido apenas 30 anos do seu último tetracampeão mundial de boxe, pela sua resistência em não ir para o Vietnã e levantar a bandeira negra, assim como fez Martin Luther King, e pela competência Obama está dando, que é uma raça tão ou mais superior, igual ou superior, e hoje ele é reconhecido. Foi uma homenagem que o mundo todo fez a esse homem, que inclusive fez questão de resgatar o título dele na maior luta da história do boxe, num país pobre da África, para exaltar a sua filosofia em defesa dos seus irmãos negros. Também Tomba Jarbas Passarinho, que a história é muito cedo para julgá-lo, mas eu vivi momentos de 64 e digo que o Jarbas foi o mais civil dos militares. Ele, polivalente, eclético, batalhador de uma intensa vida intelectual, um senhor parlamentar e não tão militar. Apenas em momentos decisivos, do AI-5, ele disse: agora é preciso perder os escrúpulos democráticos, porque senão o país vai para a anarquia. O outro é o Tunga. É um brasileiro que fez exposição no Louvre. Quem, Excelência? Tunga, eu vou dar o nome todo dele. É seu Tunga. xará. É Eu entendi Antônio Dunga. Antônio, é que eu tenho dificuldade em pronúncia, ainda vou ser locutor um dia. Antônio Melo. E o pai dele é um jornalista conhecido, mas ele morreu em 94, o pai, naturalmente, já se foi há muito tempo. Presidente, então, essas flores que ornam a vida, eu aproveito para também exaltar a morte dos que viverão na lembrança eterna da história. Muito obrigado. Senhores, antes de passar a palavra ao conselheiro Mário de Mello, eu gostaria de fazer um pedido pessoal a todos os funcionários, ao colegiado. A minha relação com o doutor Alberto Simonetti era uma relação familiar, uma pessoa muito benquista.
e eu tenho 2 irmãos, que é o Neto e o Beto. Eu gostaria, em homenagem à tia Maria, que vai se fazer presente, solicitar a presença de todos, segunda-feira, dia 13, às 10 horas, para a inauguração do complexo. Por que Complexo Alberto Simonetti? Poucos lembram que ele foi um dos entusiastas e alguém que implantou a Defensoria no Estado do Amazonas. Que era defensor. Defensor de carreira, advogado, militante, também presidiu a ordem por 3 vezes. E essa Corte de Contas aqui, muitas das vezes, nós aqui que trabalhamos, acompanhamos pessoas que não têm um recurso necessário para contratar um advogado, padecendo pelos corredores, pelo apoio devido, conselheiro Érico, para recorrer numa aposentadoria, numa pensão, enfim, numa prestação de contas. E o doutor Rafael, defensor público, pessoa muito sensível, vai implantar aqui, em parceria com o Tribunal de Contas, um núcleo da Defensoria. Entendo eu que irá contribuir muito com a cidadania, com os menos afortunados e, com certeza, para nós termos um TCE ainda mais moderno, em parceria com a Ordem dos Advogados, que irá também contribuir, para que nós possamos ter o acesso ao contraditório, conselheiro Josué. Que muitas das vezes as revelias que essa corte convive no dia a dia não é por irreverência, e sim por, talvez, uma ausência de recursos devidos para contratar uma defesa necessária. Com a palavra, eminente conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente, eu quero me associar à palavra de todos os colegas, parabenizar a todos por mais uma primavera, em especial o nosso querido Lorival, e fazer só uma observação ao nosso querido Érico com relação ao nosso Mitil, querido Mitil, que, indiscutivelmente, apesar do tempo que o Mitil está aqui conosco, né, essa história que ele tem no tribunal, é inversamente proporcional à jovialidade dele. O tempo passa, ele cada dia está mais jovem, e, Mitil, quero registrar o carinho e a atenção que ele tem. Senhor presidente, ainda, aproveitando a deixa de Vossa Excelência, eu quero externar a minha alegria da presença do jovem deputado Platini, que é um grande amigo, aqui nessa nossa sessão hoje. Muito obrigado. Do nosso amigo Mirtil, muitas felicidades, muitos anos de vida, Mirtil, e saúde, e extensivo a todos os aniversariantes que foram citados pela conselheira Yara. Também aproveitando a oportunidade, parabenizar Vossa Excelência por ter aberto espaço aos advogados e à Defensoria Pública nessa Corte de Contas. Procurador Roberto Cristiano. Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de me associar aos votos de parabenização, especialmente ao nosso amigo Mirtil, presente aqui desde sempre, né, praticamente. 33. Começou com 2. Eu não era nem nascido. E eu acho que ainda vai ficar aí mais uns 20 e tantos. Eu acho que vou me aposentar antes de você, Mirtil. E aproveitar o momento também para parabenizar os demais aniversariantes, especialmente também a doutora Virna, o Bosco Spener, entre outros, aí muitos são muito citados. Parabenizo a todos. Era lembrar Vossa Excelência da portaria que exatamente institui a comissão deliberada naquela reunião com o doutor Simonetti, doutor Choi, a comissão formada por mim, pelo doutor Carlos Alberto e pelo representante da OAB. Que, se não me engano, está presente aqui, que é o doutor Bruno Barbirato. Foi O doutor Fábio, parece ou foi que o será. doutor Fábio? É. É o Fábio ou é o Fábio? Então logo essa portaria Que seja esteja feito hoje, já era para ter sido feito. E eu também, me desculpe, gostaria de... Eu fiz o registro aqui da presença do aniversário do doutor Mirtil, por motivos óbvios, eu sou muito amigo do doutor Mirtil, e, de fato, ele está aqui certamente, em sessões plenárias, há mais do que qualquer um de nós e de vários outros conselheiros que se aposentaram, porque está desde... Os 33 anos deles são dentro do Tribunal Pleno, 34. Mas eu também me esqueci, mas quero reparar, porque me lembrei quando o conselheiro Mário de Mello mencionou o aniversário do doutor Lorival Aleixo,
que é um funcionário também muito antigo. Ele está aqui? Rapaz, desculpa, eu estou sem óculos. Mas que é um funcionário muito antigo. Quando eu cheguei ao tribunal, também já se encontrava. Eu acho até que é mais antigo que o Mirtio no tribunal. No tribunal. Então, e também um servidor da melhor qualidade que esse tribunal possui, muito leal à instituição, coisa que é realmente muito importante para uma instituição. Servidores leais a ela. Instituição que vestem a camisa da instituição e que, enfim, se dedicam integralmente a ela. Então, parabéns, Lorival, muita saúde e permaneça entre nós muitos anos. Eu gostaria de me associar a todas as manifestações. O mais do que saudado Mirtio Levi, filho, ao doutor Lorival, profissional exemplar nesta Corte de Contas, profissional que fez escola aqui dentro com os novos servidores, proporcionando, compartilhando os seus conhecimentos. Aqui gostaria de registrar, na passagem do seu aniversário, os melhores votos dessa presidência, ao amigo, à sua família, a todos os seus companheiros do setor, que temos a satisfação de conviver com o amigo Lorival. E dizer que essa Corte de Contas precisa cada vez mais de funcionários padrão, funcionários modelo. E aqui, nas congratulações de aniversário, eu gostaria de citar tanto a doutora Virna, que é o braço direito do conselheiro Josué, segundo ele também o esquerdo. Eu não falaria os dois por causa do ciúme, mas também o doutor Lorival, que muito contribui com essa Corte de Contas. Doutor Mirtio Levi, que é a cara do Tribunal Pleno, com certeza, mais do que abraçado e congratulado no transcorrer do seu aniversário. Podemos passar à fase agora da distribuição de feitos? Se ninguém tiver mais nenhuma colocação. Distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 8. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 4. Conselheiro Érico, lote 1. Conselheiro Josué Filho, lote 9. Conselheiro Iara, lote 3. Conselheiro Mário de Mello, lote 5. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 7. Auditor Alípio, lote 2. Não temos julgamentos adiados na nossa pauta da 19ª sessão do dia 7 de junho. Passamos aos julgamentos ordinários, onde temos 42 processos, dos quais o conselheiro Júlio Cabral possui 6, sem nenhum destaque, que estão todos aprovados de acordo com o voto do eminente relator, excetuando o processo de número 10.037/2012, que foi solicitado vistas e concedido por essa presidência à eminente conselheira Iara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. Na pauta do eminente conselheiro Érico, eu passo a presidência à conselheira Iara. O eminente conselheiro possui 9 processos, dos quais somente há um embargo, no qual eu estou impedido. Os demais estão todos aprovados, conselheiro Érico, de acordo com o voto de Vossa Excelência. Então, passo a presidência à conselheira para presidir o processo de número 11.244, que é o embargo de declaração. Com a palavra, a conselheira Iara. Bom dia a todos. Recebo a presidência e passo a palavra ao doutor Roberto Cristiano. Obrigado, presidente. Nesse caso, verificamos que não há procedência nas alegações do embargante, portanto, opinamos pelo conhecimento e não provimento destes embargos. E o meu voto é exatamente no mesmo sentido. Então, de acordo com o relator, o parecer do Ministério Público, dou por aprovado o processo e retorno a presidência ao conselheiro Ari. E passo a pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que possui 5 processos, dos quais
há um destaque no processo de número 1128 de 2014, que trata-se de embargo de declaração. Passo a palavra ao eminente procurador Roberto Cristianan, antes de registrar o impedimento da conselheira Yara e do conselheiro convocado Mário Filho. Também, conselheiro Josué, antes da palavra do procurador, gostaria de dizer que o conselheiro Mário de Mello solicitou vista no processo de vossa pauta de número 11.235 de 2014. Pedido esse de vista que foi concedido por essa presidência. Presidente, me permita dizer ao procurador, Por favor. que eu só estou acompanhando o Ministério Público. Pode ler. Na verdade, eu que vou lhe acompanhar. Opino Vamos juntos. pelo conhecimento e provimento, tendo em vista a procedência dos argumentos. Harmonizado, presidente. Eu fico feliz com tanta gentileza e a harmonização e flores nas mãos. Esse é o Tribunal da Cidadania. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos aprovados, sem nenhuma ressalva por parte desse colegiado. Passamos à pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, minha querida e estimada amiga e vice-presidente, que possui 11 processos em vossa pauta, dos quais, no processo de número 3.753, há um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva. Qual é, conselheiro? 3.753, Excelência. É o terceiro. É uma representação referente ao decreto 157, de 10/6/2009, publicado no Diário Oficial do Município. É o voto da eminente relatora, se me permitem, tornar sem efeito a decisão 11/2010, nos autos da representação em análise de número 489. Senhor presidente, eu posso esclarecer? Pode. Esse processo já foi julgado pelo tribunal, onde houve uma decisão em que o tribunal determinou a remessa dos autos ao Ministério Público junto ao nosso tribunal. E houve uma manifestação do procurador, no caso do doutor Rui Marcelo, e aí Vossa Excelência está se pronunciando sobre essa manifestação dele. Sim, ele concorda Vossa Excelência em parte, acatou-a? né? Ele concorda em parte. Eu concordo em parte, né, com ele. Eu mantenho o meu entendimento, Sim. concordando parcialmente com o Ministério Público, voto no sentido que o Tribunal Pleno tornar sem efeito a decisão 11/2010 dos autos desta representação, bem como o acordo 489/2010, prolatado no processo 2280/2010, anexo, e encaminhar os autos à DICAD para que proceda a notificação do prefeito de Manaus, do secretário municipal de saúde e do presidente do SINCOSAM, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Amazonas, objetivando a apresentação de justificativa de documentos frente ao teor da inicial desta representação. Esse é o meu voto, Excelência. Eu vou acompanhar a relatora. Então, harmonizado. E quem é o relator original do processo? Isso é uma representação, né? Então, era Vossa Excelência mesmo. Era o Miquiles, tá? Ah, bom. Então está bem. Eu estou de acordo com o voto condutor. Pacificado. Sim. O processo de número 3.215 é um embargo na pauta da conselheira Yara. Com a palavra, o representante do Ministério Público, mas antes registro o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva. Obrigado, presidente. Neste processo, peço venhas à eminente conselheira, mas por tratar-se de Qual é o número? um processo que tem vasta documentação, 3.215, conselheiro Érico. Obrigado. eu vou pedir vista para melhor análise. Vista concedida. Processo de número 11.156, 2014, prestação de contas anual da senhora Iracema Maia da Silva, prefeita municipal de Benjamin Constant. Há um destaque do conselheiro Érico. Com a palavra, a conselheira relatora. Excelência, esse processo, a prefeita de Benjamin Constant, no processo anterior ela foi revel, mas nesse processo ela
fez a sua justificativa, motivo pelo qual eu fiz o meu voto que está exposto. Duas na- multas de na 5 e tela. 8 mil, né? Eu apenas multo a relatora de 5 mil e de 8 mil reais. Totalizando 14.280, A 248,39. multa é proveniente de quê, excelência? Conjunto da obra. Por favor. Remessa atrasada. Remessa extemporânea a esta Cor de Contas dos relatórios resumidos de execução orçamentária. E o outro, da forma prevista, corresponde o atraso do ACP, que é mês a mês. Ok, obrigado. Eu vou modificar o destaque e vou aderir ao voto da conselheira Yara Santos, porque verifico que, no primeiro processo, ela foi revel, mas, como disse a conselheira, no recurso ela teve a oportunidade de demonstrar as questões relacionadas ao alcance. Então, eu acompanho a conselheira. Está harmonizado. Passamos ao processo de número 10.936, de 2015, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nadiel Serrão do Nascimento, em face ao acordo 52/2014. O voto da eminente conselheira mantém a multa, 13.152, anule os alcances nos valores de 575 e de 3.687. O voto do eminente conselheiro, revisor, acompanha integralmente o posicionamento do Ministério Público, votando pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu vou também retirar o destaque. Me informa a relatora que é o mesmo assunto. É o mesmo É o mesmo, Mesmo é o teor. mesmo problema. Harmonizado. A pauta de Vossa Excelência, conselheira Yara, está toda aprovada, sem nenhum destaque por parte deste colegiado nos demais processos. Passamos à pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que possui 5 processos, dos quais há um embargo no processo de número 1764, de 2016. Com a palavra, o representante do Ministério Público, procurador Roberto Cristianan. Obrigado, presidente. Neste caso, eu vou manifestar pelo conhecimento e provimento parcial também, tendo em vista a necessidade de alteração de alguns itens desse acordo que estavam, de fato, havia erro na redação e houve uma pequena omissão em um dos itens. Então, meu voto de acordo com o voto do relator, pelo conhecimento e provimento parcial. Pacificado, harmonizado. A pauta de Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, está totalmente aprovada, sem nenhuma ressalva por parte deste colegiado. Passamos à pauta do eminente auditor e conselheiro convocado, Mário José Moraes Costa Melo, Costa Filho, que possui 6 processos, dos quais tão somente no número 12.227, 2014, há um destaque por parte do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Trata-se de uma representação oriunda de demanda de ouvidoria apresentada pelo senhor José Bernardo Sobrinho, médico, em face ao senhor Mário Tomás Litaif, prefeito de Alvarões. O voto do eminente relator aplica a multa 8.768,25, além de outras recomendações. O voto do eminente revisor conselheiro Érico, Vossa Excelência não juntou ao sistema. Então, Vossa Excelência, com a palavra. Certo, eu creio que o destaque do conselheiro Érico deve ser esse fato. Por equívoco, não foi juntado o voto. Exatamente. Eu não divijo em nada do voto agora, mas quando eu examinei, não havia voto. Então, eu tive que fazer destaque. Não sabia como é que ia ser o voto. Faltou Então, a fiz bola o de destaque. cristal. O destaque foi feito, o voto foi posto no sistema ontem, depois do meio-dia. Agora, estou plenamente de acordo com o voto. Harmonizado. É um plenário, Mirtil, como Vossa Excelência gosta, com a paz reinando. Quando o astral está bom, é inevitável que assim aconteça. Temos um maestro da pacificação, que é o conselheiro de Esterri Silva, sempre conduzindo da melhor maneira possível. Eu gostaria de dizer que a pauta de Vossa Excelência, conselheiro convocado Mário Moraes Costa Filho, está aprovado sem nenhuma recomendação por parte desse colegiado. Passamos agora à pauta administrativa, que não possui destaque, mas está em aberto
para qualquer manifestação dos senhores conselheiros e do procurador-geral, caso entendam necessário. Não havendo nenhuma manifestação, considero aprovada por Senhor unanimidade. presidente, eu Pois não tenho nenhuma observação, mas eu gostaria de registrar a aposentadoria da servidora Valfecir, que todos no tribunal, os mais antigos, conhecem por Cici. É uma servidora controversa, não estou dizendo com isso que... mas é uma servidora que eu tive o prazer de conviver com ela nesses anos, e eu não poderia deixar de registrar a sua aposentadoria e o fato de que ela se dedicou também, muito tempo, os mais antigos sabem disso, ao tribunal, esteve, nos últimos anos, afastada do tribunal, exercendo cargos de relevo na administração estadual, mas eu gostaria de fazer o registro e desejar a ela, nessa nova fase da sua vida profissional, pessoal, muito sucesso. Acompanha o doutor Érico. Eu acompanho as Também manifestações concordo. de todos os conselheiros Perfeito. e confesso aos senhores que, apesar de ter tão somente 8 anos, na realidade, nem 8 anos aqui nesse tribunal, toda vez que um funcionário se aposenta, aperta meu coração, pela dificuldade que nós temos de reposição dessa mão de obra altamente qualificada. E é lamentável, mas respeitável o posicionamento e a decisão dos servidores. Entendo eu que prestaram, nas mais variadas áreas deste tribunal, excelente serviço a essa Corte de Contas. Então, fica aqui a nossa parabenização, mas o nosso aperto pela dificuldade de reposição desta qualificadíssima e respeitada mão de obra, que é do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, muitas das vezes, conselheiro Josué, solicitada por outros órgãos, e nós, lamentavelmente, cada vez mais temos que endurecer a sessão de nossos servidores, como há muito tempo faz o conselheiro Júlio Cabral, por nós termos a necessidade desse quadro especializado desenvolvendo as tarefas nessa Corte de Contas. Eu quero me irmanar, Vossa Excelência, me revendo e dizer até que não votarei mais em nenhum pedido de renovação. Eu vou mais além. Porque se o tribunal está sem quadros... Não, mas eu vou me engessar, com salvos e honrosas exceções, quando o brilho do seu olhar assim determinar. Senhor presidente, tenho dito. Está encerrada a sessão, agradecendo a proteção de Deus e convocando os senhores conselheiros para o dia 15, no horário regimental.